Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e emocionantes da Bíblia, a história de Jó. Imagine perder tudo o que você tem, todas as suas conquistas, seus bens, a sua família, e ainda assim manter a fé intacta. É isso que a vida de Jó nos mostra. Ele viveu uma prova extrema de sofrimento e superação, e sua história tem muito a nos ensinar sobre resiliência, confiança e o poder da fé. Vantagens que podem transformar sua visão sobre os momentos difíceis da vida. Nos tempos antigos, vivia um homem chamado Jó, conhecido por todos como alguém íntegro e de fé inabalável. Morador de uma terra próspera chamada Uz, Jó era respeitado e admirado, um exemplo para toda a comunidade. Ele possuía uma vasta quantidade de terras férteis e rebanhos abundantes que, somados, lhe traziam grande riqueza. Além disso, sua vida familiar era exemplar, símbolo de felicidade e vitória. Mas o mais importante sobre Jó era sua devoção a Deus. Ele era um homem que vivia em obediência e gratidão, temendo ao Senhor e evitando o mal a todo custo. Ele atribuía a Deus. Essa era a sua essência. Além de sua fé, Jó tinha um coração generoso e compassivo. Ele era um homem que cuidava dos necessitados, ajudava os mais pobres e agia com justiça para com todos. Mas céticos admiravam. Tão grandiosa era sua fé que Jó frequentemente oferecia sacrifícios a Deus em nome dos seus filhos, dizendo: talvez tenham pecado, talvez tenham em pensamento ofendido ao Senhor. Sua vida parecia ser um verdadeiro exemplo de como a esperança e a fé conduzem à prosperidade, mas, em breve, sua fé seria desafiada de uma maneira inimaginável, e o homem conhecido como abençoado conheceria o sofrimento como ninguém jamais conheceu. E então, em uma dimensão espiritual que Jó sequer imaginou, um evento grandioso estava para mudar seu destino. No céu, Deus estava em meio aos seus anjos quando Satanás se moveu. Em um diálogo surpreendente, Deus pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, temente a Deus, que se afaste do mal. Deus, conhecedor do coração humano, estava orgulhoso da fé de Jó. Mas Satanás, cínico e questionador, não acreditava que a fé de Jó fosse tão autêntica assim. Para Satanás, Jó só permaneceu fiel a Deus porque tinha uma vida sem dificuldades, cercada de conforto e riquezas. Será que Jó tem motivo para temer a Deus de graça? Satanás rebateu. Ele propôs que, se Deus tirasse tudo o que Jó possuía, sua fé logo se desmoronaria. Desafiadoramente, Satanás afirmou que Jó amaldiçoaria Deus se perdesse suas riquezas e sua família. Confiante no caráter de Jó, Deus permitiu que Satanás o testasse, mas com uma condição: sua vida deveria ser preservada. Assim, Deus deu permissão a Satanás para pôr em prova a fidelidade de Jó. Sem saber esse diálogo celestial, Jó estava enfrentando as provas mais severas de sua vida, uma sequência de perdas que colocariam sua fé em jogo. Em um único dia, a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Tudo começou com a chegada de um mensageiro, ofegante e desesperado, trazendo a notícia de que os sabeus, um povo inimigo, haviam atacado as terras de Jó. Em questão de minutos, rebanhos inteiros foram levados, e os servos que cuidavam deles foram mortos. Jó, atordoado com a notícia, mal teve tempo de processá-la, pois logo chegou um segundo mensageiro, dizendo que uma tempestade ou um raio repentino já havia caído dos céus, queimando suas ovelhas e mais servos. Antes que Jó pudesse se recuperar da segunda notícia, outro mensageiro chegou com o rosto claro e palavras vacilantes: seus camelos foram roubados, e mais de seus servos foram mortos. Jó estava vendo sua riqueza desmoronar. No entanto, o golpe mais devastador: um último mensageiro chegou e, entre lágrimas, contou que um grande vento, talvez um tornado, destruiu a casa onde seus filhos comemoravam juntos, matando todos de uma vez só.
que possuía suas riquezas, seu sustento e, o mais doloroso de tudo, seus filhos amados. Era uma tragédia indescritível, uma série de eventos que qualquer pessoa consideraria insuportável, mas, ainda assim, Jó não amaldiçoou a Deus. Se prostrou e disse: Nu saiu do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Sua fé continuou intacta, mesmo diante da devastação. Mas Satanás não estava convencido. Ele acreditou que a fé de Jó só havia resistido até ali porque ele ainda tinha sua saúde. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti, foi o novo desafio de Satanás a Deus. Mais uma vez, Deus permitiu que Satanás colocasse Jó à prova, mas com a condição de que ele não pudesse tirar-lhe a vida. E assim, Jó foi acometido de uma doença dolorosa e humilhante, dele foi coberto por feridas dolorosas por todo o corpo, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. Desesperado com o sofrimento físico, Jó se sentou sobre as cinzas e usou cacos de cerâmica para coçar suas feridas. A dor era imensa e constante. Ele já havia perdido tudo, e agora também enfrentava um tormento físico inimaginável. A sua condição era tão grave que até mesmo sua esposa, ao ver sua situação, o questionou, dizendo: ainda conserva a sua integridade? Ela não apoiou o sofrimento do marido e acreditou que a morte seria um alívio para tanto sofrimento. Mas Jó, firme em sua fé, respondeu: falaste como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e por que não o mal? Mesmo em meio ao seu pior momento, Jó decidiu manter sua fé em Deus, demonstrando uma resiliência e fé extraordinárias. Em meio ao seu sofrimento, 3 amigos de Jó vêm visitá-lo, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles, assim como Jó, eram homens tementes a Deus, mas têm uma visão diferente sobre a razão do sofrimento. Para eles, o sofrimento só poderia ser o resultado de algum pecado escondido. Eles argumentam que Jó, de alguma forma, deve ter feito algo errado para merecer tamanho castigo. Sua integridade. Ele defende sua inocência, alegando que não há um pecado oculto que justificaria essas provas. Esses diálogos entre Jó e seus amigos trazem à tona questionamentos profundos sobre a justiça de Deus e o propósito do sofrimento. Em meio ao seu sofrimento, Jó finalmente se dirige a Deus, questionando o motivo de sua dor. Ele questiona por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. É um momento de confronto emocional. Jó está vulnerável, exposto, e sua fé é desafiada ao limite. Ele sabe que é fiel, mas não entende por que Deus permitiu tamanho sofrimento em sua vida. Apesar dos questionamentos, ele nunca blasfema contra Deus, ele expressa sua dor e busca uma resposta. Testado, mas não destruído. Deus finalmente responde a Jó, mas de uma maneira inesperada. Ele aparece em meio a um redemoinho e questiona Jó sobre o próprio universo, sobre a criação, sobre o poder divino. Deus não dá uma resposta direta sobre o sofrimento de Jó, mas mostra a vastidão de sua sabedoria e o pequeno é o conhecimento humano diante dos mistérios divinos. Deus lembra Jó que ele, como ser humano, não compreende todos os planos e que existe uma razão para cada coisa. A visão é limitada e se humilha diante da grandeza de Deus, reconhecendo que há um propósito maior, além de sua compreensão. Após toda essa provação, Deus restaura a vida de Jó. Ele lhe dá o dobro de tudo o que tinha antes, riquezas, rebanhos, e ele recebe novos filhos. Jó vive uma longa vida e é abençoado de forma ainda maior do que antes. Mas, o mais importante, é que ele sai dessa experiência com uma fé ainda mais sólida e com um entendimento profundo sobre os caminhos de Deus. Essa restauração final é uma mensagem de esperança, mostrando que, por mais fortes que sejam as provas, Deus é justo e nunca vai abandonar aqueles que confiam nele.